Olá! Vamos iniciar então a parte 4, a última parte dessa aula de ensaio de tração, onde nós vamos ver os resultados obtidos a partir da curva tensão-deformação e a comparação entre materiais diferentes. Confere aí. Conhecendo-se como é que é o ensaio e conhecendo a curva tensão-deformação e as características dela, a gente consegue determinar propriedades mecânicas a partir dessa curva, da tensão-deformação. Então vamos ver quais são. Então com essa curva eu consigo obter então uma série de propriedades mecânicas, porque ela representa o comportamento mecânico do material. E esse comportamento mecânico pode ser interpretado. Então vamos fazer as seguintes interpretações. Existem outras propriedades além dessa que nós podemos obter, mas essas são as principais. As três primeiras são as principais, inclusive. Tensão de escoamento. Tensão de escoamento é um dos parâmetros mais importantes obtidos aqui da tensão de deformação, e é um dos principais parâmetros aplicados em projeto. A segunda propriedade que a gente vai obter a partir da curva tensão-deformação é a tensão limite de resistência. O símbolo dessa propriedade é sigma máximo. A tensão limite de resistência é o valor máximo que uma peça feita desse material consegue suportar sem que entre em colapso estrutural. A terceira propriedade que a gente vai ver é a plasticidade. A plasticidade aqui é denominada como um epsilon U. Esse U significa ultimate, que no final das contas, na tradução para o português, seria o final, ou seja, a deformação final do material. Ok? Então, a plasticidade está relacionada com o quanto o material se deforma plasticamente antes da fratura. A quarta propriedade que a gente vai obter a partir da curva tensão-deformação é o módulo de Young, ou o módulo de elasticidade. O módulo de Young representa a elasticidade do material, ou seja, quanto que o material se deforma elasticamente em função da tensão na qual o material está submetido. A quinta e última propriedade que nós vamos ver aqui, obtidas a partir da curva tensão-deformação, é a tenacidade. Porém, a tenacidade obtida nesse ensaio, ela é determinada a partir de uma baixa velocidade de aplicação da força. A primeira propriedade obtida com a curva tensão-deformação que nós vamos ver aqui é, para mim, a mais importante, é a tensão de escoamento do material. A tensão de escoamento do material é obtida de uma leitura direta do gráfico. Tá? Claro que aqui a gente fez aquela simplificação, de que tensão limite de escoamento, tensão de proporcionalidade, tensão de escoamento superior, inferior. Essas aí a gente está considerando tudo o mesmo. Tá? Então, como a gente está considerando tudo o mesmo valor, a gente vai identificar esse ponto aqui onde a curva deixa de ser linear e passa a ser não linear, e vamos pegar esse ponto e vamos fazer a leitura direta. Então traça-se aqui uma referência e nós obtemos a tensão onde isso ocorre. Então a leitura direta, muito simples. Então, por exemplo, aqui, pegar esse exemplo. Nesse exemplo aqui, nós temos em que o gráfico deixou de ser linear e passou a ser não linear, num valor de 500 megapascal. Então a tensão de escoamento desse material aqui é 500 megapascal. Só que a gente tem que ter atenção no seguinte ponto. Antes de fazer essa análise, nós temos que observar bem aqui no que gráfico que nos é dado. Tá? Neste caso aqui é dado o gráfico tensão-deformação. Se a curva for tensão-deformação, eu faço a leitura direta. Se a curva dada fosse força e alongamento, eu teria que conhecer a área da seção transversal da peça, vou pegar o valor da força e dividir pela área. Então, nesse caso, eu teria que transformar. Naquele caso lá, se fosse força alongamento. Aqui, como é tensão, deformação, é direto. Então, muito simples, é só isso. Tensão limite de resistência. A tensão limite de resistência segue a mesma ideia. Eu tenho que identificar o ponto máximo aqui da curva, e eu vou pegar a tensão correspondente a esse ponto máximo. Então, nós temos aqui a tensão limite de resistência do material. Se eu pegar o mesmo exemplo anterior para aquele material, eu tenho a curva tensão-deformação e eu vou pegar o valor máximo aqui. No caso, a tensão limite de resistência desse material é 1000 megapascal. Tá? De novo, a mesma coisa, Se a curva fosse dada força alongamento, eu teria que pegar o valor da força e dividir pela área para obter a tensão. Eu teria que fazer o cálculo. Então, sempre atento em que tipo de curva que é dado. Agora vamos falar da plasticidade. A plasticidade
o que é a plasticidade? Plasticidade é quanto que o material se deforma plasticamente até se romper, né? Então veja bem, nesse caso aqui nós temos uma deformação elástica, vem até aqui, e o material se deforma plasticamente e rompe. Quando ele rompe, ele acaba, né, voltando um pouco, né? O material acaba recuperando. Pensa assim em dois elásticos. Quando eu estico o elástico, rompo o elástico, as duas metades que romperam não vão ficar esticadas como quando elas estavam se deformando um pouquinho antes de romper. Esses dois segmentos eles vão diminuir, né? Ou seja, vai haver uma recuperação elástica. Então a recuperação elástica, né, é isso aqui, ó. Então se eu traçar uma reta aqui, daqui até aqui ele recuperou elasticamente. Esse valor daqui até aqui foi a deformação plástica residual. E é isso que eu quero saber. Então esse valor não pode ser tirado daqui, ó. Eu tenho que traçar uma linha paralela a essa linha aqui, ó. Paralela, tá? E daí eu chego no valor de plasticidade, o valor de deformação total. Quanto que o material se deformou plasticamente até a sua ruptura. Ok? Então vou fazer um exemplo aqui, ó. Então aquele mesmo material, de novo, olha, dado tensão, deformação. Então ele se rompeu nesse ponto. Agora eu traço uma linha paralela a essa aqui e eu vou chegar no valor de 16, tá? Veja então que não é 20 aqui, ó, o valor, ele é 16, porque de 20 até 16 foi a quantidade que ele recuperou elasticamente depois que rompeu. Então a plasticidade dele é igual a 16%. Se a curva fosse dada força, alongamento, eu teria que obter o valor do alongamento máximo, né, e dividir pelo comprimento inicial. Tá? Então tem que ficar bem atento em que tipo de curva que é dado aqui. Ok? Então é isso. Agora vamos ver o módulo de Young. O módulo de Young ou módulo de elasticidade é dado pela essa inclinação aqui, ó, dessa reta, né? Então como é que eu faço para calcular? Eu tenho que calcular a inclinação dessa reta. Então nesse ponto aqui, a fórmula é dada da seguinte maneira. Tensão é igual ao módulo de Young vezes a deformação. Só que essa deformação que está aqui não é em percentual, tá? Isso não está bem claro aqui, ó. É deformação absoluta. Lá a gente costuma multiplicar por 100 para ter em percentual. Aqui ela não é em percentual, é a deformação absoluta. Então, aquele valor lá em percentual dividido por 100. Ok? Então eu posso pegar qualquer ponto aqui, ó, dessa reta, em qualquer ponto dessa reta, e eu determino o valor de tensão e o valor de deformação correspondente. Escolhi esse ponto aqui, o ponto A, né? O ponto A, onde eu tenho uma deformação de 2%, e a tensão correspondente é de 300 megapascal. Então eu estou com esse conjunto aqui, tensão e deformação. Só que essa deformação é 2%, eu tenho que trabalhar com a deformação em absoluta. Então eu pego esse valor de 2% e divido por 100, e o valor absoluto é 0,02. Então se eu substituir aqui, ó, tensão 300 e a deformação 0,02, é só isolar, né, a incógnita aqui, o que é o módulo de Young, eu vou ter o valor de 15.000 megapascal ou 15 gigapascal. Então, o módulo de Young, ou o módulo de elasticidade desse material, é 15 gigapascal. O último resultado que a gente vai falar aqui da curva, obtido a partir da curva tensão-deformação, é o valor de tenacidade. Vamos lembrar então qual que é o conceito de tenacidade, né? Qual que é o conceito de tenacidade? Tenacidade está relacionada com a energia necessária para quebrar o material. Então, energia para romper. Então tem duas palavras-chave aqui a tenacidade, energia e romper. Então a energia, qual que é a unidade de energia? É joules, né? Então a unidade de força é Newton. Então energia não é necessariamente quanto de força que o material suporta, é quanto de energia eu preciso gastar para quebrar. É quanto que eu vou suar batendo numa placa de aço lá para quebrar ela, né? Quanto de arroz e feijão eu preciso comer para quebrar ela. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Então tem aqui um cidadão empurrando um bloco e a força que ele precisa fazer para empurrar esse bloco, o bloco se movimentar, é 70 quilos, vamos botar aí que é 700 newtons, né? Então ele precisa fazer essa força por 700 newtons.
Se ele fizer a força 700 newtons, a peça se movimenta, o bloco se movimenta. Mas eu quero movimentar ele uma certa distância. Se eu movimentar ele por 1 metro, né, eu vou continuar aplicando a força de 700 newtons. Se eu multiplicar por 10 metros, eu vou continuar aplicando a força de 700 newtons. Então a força é a mesma. Mas a gente percebe que é bem mais difícil empurrar 10 metros que 1 metro. Então, qual que é a diferença? Não é a força que ele faz, mas sim a energia que ele gasta. Então, para a energia que ele gasta aqui para empurrar esse bloco de 700 newtons por 10 metros, né, é dado por essa fórmula aqui, ó, energia, né, no caso do trabalho aqui, é força aplicada vezes a distância. Então, nesse caso aqui, a energia que ele gastou para empurrar esse bloco, né, foi 700 newtons vezes 10 metros. Né? Então, foi 7.000 newton vezes metro. 1 newton vezes metro é igual a 1 joule. Então, foi 7.000 joules que ele utilizou, que ele gastou aqui para empurrar esse material. Bom, então agora vamos voltar aqui para a curva. Só que agora a gente vai analisar a curva força-alongamento. A curva força-alongamento a gente sabe que tem o mesmo formato da curva tensão-deformação. Mas vamos trabalhar na curva força-alongamento porque fisicamente faz mais sentido. Se a gente pegar um pedacinho aqui, um quadradinho dentro da curva, né, embaixo da curva, esse quadradinho aqui, ó, vamos passar para cá. Esse quadradinho aqui, a parte de baixo dele, ó, é dado em que unidade? Milímetro. Né? Então, o tamanho da base desse quadrado aqui, ó, é 1 milímetro. 1 milímetro é igual a 1 milésimo de metro, né? Então é 0,001 metro. Tá? Então nós temos aqui 0,001 metro. E essa parte aqui, ó, dessa pequena área é igual a 1000 newtons, né? Então nós temos esse quadradinho que é dado 1000 newtons, né? Nesse lado o comprimento é 1000 newtons, nesse lado o comprimento é 0,001 metro. Se eu multiplicar os dois, eu vou ter a área. Base vezes altura igual a área desse negócio aqui, ó. Então multiplicando os dois, 0,001 metro vezes 1000 newtons, eu vou ter igual a 1 newton vezes metro. Então a área desse quadradinho aqui corresponde a 1 newton vezes metro. 1 newton vezes metro é igual a joule. Então essa pequena área aqui equivale a 1 joule para esse gráfico, né? Então equivale a 1 joule. Se eu fizer vários segmentos aqui, eu vou ver que cada quadradinho desse aqui equivale a 1 joule. Ó. Então aqui é 1, 2, 3, 4. Se eu contar a quantidade de quadradinhos que tem dentro dessa área aqui, ó, ou seja, a área embaixo da curva força-alongamento, corresponderá uma energia em joules. Né? No caso aqui, 80 joules. Poxa, o que significa 80 joules aqui? Energia para quê? Energia para alongar até aqui, deformar até aqui e quebrar. Então essa área aqui corresponde à energia necessária para quebrar o material. Se a gente lembrar lá o que era a tenacidade, tenacidade é a energia para romper o material. Então a área sob a curva, ela corresponde à tenacidade do material, sobre a curva força-alongamento. Eu posso utilizar a curva tensão-deformação porque ela tem o mesmo formato, mas fisicamente faz mais sentido falar da força-alongamento. Quando eu quero comparar materiais, né, isso aqui não se usa muito para obter o valor absoluto, mas para comparar a tenacidade de material, eu posso comparar com a tensão-deformação, porque elas estão na mesma base. Certo? Então, esse é um resultado que a gente tira da curva, mais um resultado que a gente tira da curva tensão-deformação, né, do ensaio de tração. Agora a gente vai utilizar a curva tensão-deformação para comparar o comportamento mecânico de materiais diferentes. Vamos ver. Vamos observar aqui o material 1 e o material 2. Tem duas curvas, né? Material 1 e material 2. Vamos observar então a tensão de escoamento desses dois materiais. Fica nítido aqui que o material 2 é um material que tem uma tensão de escoamento muito menor que o material 1. Então, para a gente começar a deformar plasticamente o material 1, nós temos que aplicar uma tensão muito maior, né, mais do que o dobro do que nós tínhamos aqui, né, mais do que o dobro que nós tínhamos aqui no material para o material 2, certo? Então o material 2 ele se deforma plasticamente com mais facilidade, aplicando menos força, né, menos tensão. No caso do material 1,
nós precisamos aplicar uma força grande, né, um valor grande de tensão para conseguir deformar esse material. Então aqui essa comparação é bem simples. Mesma coisa acontece aqui com o material 1 e 2 em relação à tensão limite de resistência desses dois materiais. Tá? Então nós temos aqui o material 1, né, e o material 2. Só que aqui está invertido, né? O material 1 ele tem uma tensão de escoamento maior que o material 2, mas uma tensão limite de resistência menor. Veja que o material 2, o valor máximo aqui, ó, é maior do que para o material 1. Então, de novo, é também bem simples essa comparação entre esses dois materiais. Vamos comparar então a plasticidade desses dois materiais agora, material 1 e 2. Então, sempre lembrando, né, sempre observando a inclinação aqui dessas retas, né, da parte reta. Nós temos que compensar depois da fratura. Então, o material 1 vem, deforma até aqui, se rompe. Então, a gente pega a partir desse ponto e traz, então, seguindo a mesma inclinação aqui, ó, nós chegamos nesse valor aqui de plasticidade. O material 2, ele recupera mais elasticamente, porque ele é mais elástico. Então, ele recupera mais elasticamente. Né? Então, eu tenho que o material 1 tem uma plasticidade maior que o material 2. Né? Ok? Aqui no caso do módulo de Young, né, eu vou comparar então a elasticidade desses dois materiais. A elasticidade é dada pela inclinação dessa reta aqui. Ó. Mesma história lá da mola, né, da lei de Hooke. Né? Então, quanto mais inclinado, quanto mais íngreme for essa reta, menos elástico é o material, ou seja, mais rígido ele é. Então, o material vermelho, né, que ele tem uma inclinação menor, ele é mais elástico que o material azul. Então, o material 1, né? O material 1 é mais elástico que o material 2. Então, a gente tem que analisar somente essa parte aqui, ó, parte do campo elástico. Ok? Vamos para o próximo. Observando as tenacidades aqui. Ó. A tenacidade é dada pela área sob a curva. Então, se a gente observar esse material aqui, ó, material 1, ele tem essa área aqui. Ó. Basicamente, essa área corresponde ao valor de tenacidade desse material. Se a gente olhar o material 2, ele tem uma área que é praticamente o dobro do material 1. Então, o material 2 tem uma tenacidade praticamente o dobro da tenacidade do material 1. Okay? Então, basicamente, isso é feito com base na área sob a curva. Okay? Claro que eu estou fazendo a comparação, né? O ideal não seria fazer tensão-deformação. Se eu quisesse o valor absoluto, né, teria que ser força e alongamento. Mas aqui, como eu estou comparando, né, fazendo comparação, como os dois têm a mesma base, eu posso dizer que o 2 tem uma tenacidade praticamente o dobro do material 1. Comparamos aqui materiais com características mecânicas diferentes, usando as propriedades mecânicas: tensão de escoamento, tensão limite de resistência, plasticidade, módulo de Young e tenacidade. Isso foi feito com uma simples análise da curva tensão-deformação. Vamos ver agora uma visão geral sobre a ótica da curva tensão-deformação de comportamentos mecânicos típicos de família de materiais que são classificados a partir do seu comportamento mecânico. Se eu tiver um material que tem esse comportamento aqui, ó, uma tensão de escoamento baixa, tá? E uma plasticidade alta. Como é que é o comportamento desse material? Poxa, para eu conseguir deformar ele, com uma pequena força ele já se deforma. E quando ele se deforma bastante. Então é aquele material bem maleável, né? Um material molinho, bem maleável, fácil de dobrar e tal, mas que não se quebra com tanta facilidade. Eu tenho que deformar bastante ele para quebrar. Então a gente chama esse material de material dúctil, material maleável. Então o dúctil é meio que sinônimo de maleável, né? Então é um nome técnico, né? A gente não fala. Na engenharia a gente não costuma usar esse termo maleável, a gente usa o termo dúctil. Tá? Então esse material que tem esse comportamento é dúctil. Para ser dúctil, né, como é que é o comportamento da curva tensão-deformação? É ter o valor de tensão baixo e o valor de plasticidade alto. Né? Então para ser dúctil tem que ter tensão baixa e plasticidade alta. Vamos ver esse outro material aqui. Ó. Veja, ele tem a característica oposta. A tensão dele, né, de escoamento é alta e ele tem uma pequena plasticidade. Tensão de escoamento alta com pequena plasticidade. Certo? Então,
como é que é esse material na prática? Poxa, eu aplico força, ele deforma elasticamente, deforma elasticamente, deforma. Quando ele começa a se deformar, ele já quebra. Então aquele material frágil, né? Tipo uma cerâmica, né? Tipo um vidro. Né? Ele deforma elasticamente, e quando ele vai deformar plasticamente, ele quase não deforma nada e quebra. Então a gente chama esse comportamento, os materiais que têm esse tipo de comportamento, a gente diz que eles são frágeis. Fragilidade não é sinônimo de material fraco. Né? Fragilidade tem a ver com o material de material se deformar, né? Conseguir se deformar antes de romper. Ele não consegue se deformar antes de romper. Material frágil. Tá? Então, uma cerâmica, um vidro, ele não consegue se deformar plasticamente antes de romper. Então ele se quebra com facilidade, ele quebra rápido, né? Sem deformação. Ok? Então, para ser frágil tem que ter isso aqui grande e isso aqui pequeno. Né? Tensão alta, plasticidade baixa. Então o dúctil e o frágil são opostos. Tá? E se eu tiver os dois grandes, né? Tensão grande e plasticidade grande, eu vou ter uma grande área. Se eu tenho uma grande área, né, eu tenho uma grande tenacidade. Então a gente costuma chamar esse material de material tenaz. Tá? Exemplo de material tenaz, o aço. O aço, poxa, eu tenho que aplicar uma força muito grande para conseguir deformar ele. E depois que ele deforma um monte ainda, né? Antes de romper. Então veja que esse dúctil aqui e esse tenaz, eles têm praticamente a mesma plasticidade. Ó. A mesma plasticidade quase, né? Poderia dizer. Só que esse cara aqui é bem mais tenaz do que esse. Tá? Porque ele tem esse valor alto. Então para ser considerado material tenaz, ele tem que ter tensão alta e plasticidade alta. Então esses aqui são os clássicos, né? Tem um quarto tipo que é pouco falado, né? Que é o contrário do tenaz, né? Que ele tem tenacidade, que ele tem tensão de escoamento baixa e plasticidade baixa. Porque normalmente é um material que a gente não serve para nada, que a gente não usa, que não tem aplicação, né? Material muito é um material que uma pequena tensão ele já quer se deformar e quando se deforma não deforma nada, ele já se quebra. Então é um material muito ruinzinho, né? A gente costuma chamar esse material de materiais com esse comportamento, a gente costuma chamar ele de friáveis, material friáveis. Tipo um torrão de areia. O torrão de areia ele é friável. Com uma pequena tensão ele cede e quando ele cede ele já se quebra. Então ele é friável, ele tem tensão baixa, plasticidade baixa. O último aspecto que nós vamos mencionar aqui é o aspecto da fratura. Então, muitas vezes é interessante a gente observar o aspecto da fratura porque a gente vai analisar a fratura e não necessariamente uma peça que foi ensaiada, né, uma peça que passou por um ensaio de tração. Às vezes a gente está observando uma peça que falhou em campo, né, a peça de uma máquina que acabou quebrando, e ao observar a peça, o formato, a forma, o aspecto da fratura, a gente pode identificar que tipo de comportamento mecânico a peça apresentou durante a fratura. Se a peça apresentar uma grande quantidade de deformação plástica antes de romper, como é o caso aqui, ó, né, então ela teve um comportamento dúctil. Então a tendência é para ser um material dúctil. Então a fratura ocorreu de forma dúctil. Essa fratura de forma dúctil, o que é a fratura em forma dúctil? A fratura que ocorre com a presença de muita deformação plástica, de considerável deformação plástica. Já a fratura frágil, ela ocorre sem a presença de deformação plástica ou com pouca deformação plástica. É aquela fratura onde quando a gente pega as duas metades fraturadas e coloca elas juntas, né, a gente mal percebe que ocorreu a fratura. Se a gente for lá colar com uma cola, né, consegue até disfarçar que não ocorreu a fratura. Já na peça que rompeu com muita deformação plástica, isso fica evidente, não dá para esconder isso. Muitas vezes é interessante para a gente entender como é que foi, né, como é que foi a fratura do material. É uma evidência de como foi o comportamento do material durante a falha. Ok? Terminamos agora a parte 4 da aula de ensaio de tração, onde nós vimos a obtenção de resultados a partir da curva tensão-deformação e a comparação de materiais diferentes. Obrigado, até a próxima.